Bem-vindos à Gota d'Água Trabalhista, mais um episódio desse programa em que vocês conhecem de fato o que faz uma pessoa entrar com o processo do trabalho e com certeza isso destoa do que tu imaginava, porque a gente percebe que as pessoas têm curiosidade, professor, por causa disso. Às vezes isso é a gota d'água e tu não tem noção do que veio antes disso, né, do que aconteceu todo. E também outras circunstâncias que provavelmente você entraria com o processo. A gente quer saber, você entraria com o processo? Esse é o quadro dos fofoqueiros. É, o quadro dos fofoqueiros, mas também um quadro que a gente fala aqui quanto que custa esse processo, o valor financeiro, olha, o que o empresário, ao cometer esses erros, né, que acarretaram no processo, vai ter que pagar. Também o lado humano dessa pessoa que está entrando com o processo, né, o impacto de ela não entrar com o processo em decorrência das circunstâncias que ela está vivendo e o impacto da empresa de não fazer determinadas organizações. Então, se tu quer se livrar de processo ou se tu quer descobrir se está sendo tolerante demais, se está na hora, esse é um quadro que mostra aí bastante de perto circunstâncias que acarretaram em processo e outras não. E hoje a gente vai trazer um caso, claro que eu sempre modifico o nome aqui, alguns fatos, para manter o sigilo. E hoje o nosso caso é da nossa colega Jordana, nome fictício, tá? E a Jordana iniciou o trabalho dela lá em 2022. E já nos primeiros momentos do contato de emprego, ela me contando, já foi uma circunstância que eu teria processado, já teria processado, né, atualmente, porque eu já vivi na pele o que ela falou. Porque ela foi para um local em que neste local, tá, vamos colocar aí uma clínica, era uma clínica, e nessa clínica muito grande, uma clínica muito grande, ela, a diretora da clínica pedia para ela fazer coisas absurdas e se ela não fizesse, ela pegava logo uma macetada logo de manhã, tá entendendo? Então é assim, a diretora chegava no trabalho, se ela não tivesse chegado antes, tempo suficiente para colocar o ar-condicionado e a diretora chegar com o ar-condicionado com a sala fria, ela já chamava palavrão, xingava, fazia o Só dela não ter ligado o dela ar-condicionado. não ter ligado. Se ela tivesse com frio, cagou. Tem que estar ligado antes e a sala tem que estar gelada. Não é tipo, cheguei, liguei. Cheguei mesmo com ela e liguei. Eu tenho que Sim. chegar antes, ligar, a sala tem que ficar gelada para quando ela chegar, tá gelado o negócio. E aí, quando ela tinha esquecido de ligar o ar-condicionado ou não estava gelado o suficiente, pisa, meu parceiro. Liguei o ar-condicionado, deixei no 20 e pouco. Não deixei no mais baixo. Pisa. Xingamento, ofensa. No dia antes dela ir embora do trabalho, ela pedia para ela gelar metade de um copo com água, colocar no congelador do frigobar, porque no outro dia tinha que estar metade do copo com gelo, para a mulher colocar a bebida dela na outra metade. E, Não é possível isso. e se ela não fizesse isso, pisa, xingamento. Cara, era só esquenta café, coisas assim absurdas. E nesse momento eu acho que eu já teria. Porque tu tá pensando em ir trabalhar, tá pensando em fazer outras coisas. E ao mesmo tempo que tu tá preocupado com coisas sérias, a pessoa tá. Um copo de gelo. Faz virar um problemão na tua sala e a tua sala, pronto, acabou o ambiente. A pessoa tá sendo ofendida verbalmente, escutando palavrão e tudo mais. E a sua diretora se sentiu no conforto de falar assim, pô, tu não serve pra cá, então eu vou te mandar pra outro lugar porque eu já tô estressada contigo. Então, assim, ela acabou sendo beneficiada pelo estresse dela e foi mandada para outro setor. Nesse outro setor, a diretora falou, era tempo de experiência, ela falou assim, eu tô passando aqui pra ver se essa minha tá fazendo algo, ficava lá vigiando ela. E acabaram que gostaram dela. Então ela foi aceita nesse setor, ficou lá. Só que em determinado momento nesse setor, o chefe do setor teve que sair de férias. E acabou que ela não foi demitida na experiência, continuou. Meses depois, o servidor saiu de férias do chefe e ela substituiu ele. A antiga chefa substituiu ele. Não, a A funcionária, própria funcionária substituiu por ele. conta do desempenho dela, foi colocada no local de chefe. E aí, outro problema. Por quê? Ela se destacou muito bem, trabalhou muito bem. Quando o diretor, o chefe voltou, ele voltou com ciúme. Uhum. Que a galera ficava elogiando o trabalho dela, e aí começou a praticar atos de assédio, a perseguir, a fiscalizar. Aí pronto, virou um inferno de novo a situação. Mais uma situação de assédio ali por chefes, né? E essa outra chefe também não parava também de fazer a treta dela. Porque era um setor em que era responsável por estoque.
E aí teve um determinado momento que ela pediu o estoque de coisas que a clínica precisava. Quando a clínica ficou sem, a diretora cortou o vale alimentação dela. Aí ela falou, mas eu fiz o pedido. E foram descobrir depois que ela fez o pedido. Só que a diretora barrou. A própria diretora cancelou o pedido. Cancelou o pedido. E ela ficou sem vale alimentação. Como ela sustentava a casa, falou com o chefe dela não querendo debater com a diretora que era acima dele, deu para ela um cartão para usar dele para comprar aquele vale alimentação. Mas olha assim, olha como está o contexto dessa clínica, que essa diretora é funcionária. Porque essa diretora é uma funcionária. Só que acaba que a gestão daquilo ali não estava permitindo que os conflitos que estavam aparecendo, que eram ocasionados pelas chefias, fossem solucionados. Então aí tu pensa nessa hora, cara, essa hora é a hora que a pessoa já está ficando louca. Né? Que era o que essas circunstâncias que eu falei de esquentar café, chá, já fiz muito isso. Ficava surtado. Porque tu pega a esculhambação de uma coisa dessa, tu pega a esculhambação de trabalho, tá preocupado com o trabalho, e aí fala assim, olha, vai esquentar chá. Caralho. Mas não foi isso que fez ela procurar a gente, já deu um spoiler, mas porque vai ser fácil, porque foi lá na frente. Foi um contrato ainda muito maior. Lá pro ano de 2023, 2024, mudaram ela de setor por conta dessa questão de conflito. Só que ela foi para um setor em que atendia diretamente os pacientes. Atendimento ao cliente, então. Atendimento ao cliente. E aí que foi, já tinha essa carga anterior, mas aí virou uma parada muito maior. Por quê? Porque conseguiu piorar. Porque a clínica acabou por administração, erro de administração, erro de questões administrativas, acabou falhando na prestação de serviço de algumas circunstâncias. E os pacientes ficaram sem aqueles tratamentos que eles iam fazer. Só que ao invés da clínica mandar avisar todo mundo, por exemplo, quebrou uma máquina aqui, não vai poder fazer. Avisa todo mundo. Avisa todo mundo que está cancelada, quando voltar vai retornar. Ela não avisava ninguém. Ela proibiu ela de avisar, que era quem fazia o agendamento e cancelamento, de avisar os pacientes, e os pacientes só sabiam quando eles chegavam lá. Ou seja, o paciente chegava lá para fazer, estressado, para fazer, e ela tinha que contar para toda essa multidão durante meses, na hora só, não podia antecipar, sabendo que não ia ter, que não ia ter o tratamento ali na hora. E eles já estavam numa espera anterior. Sim. Começaram a gritar com ela, xingar ela, de tudo que é jeito, pelo WhatsApp, pelo tudo que é lugar, porque às vezes o paciente viaja. Então era uma crise conhecida. E deixaram ela para pegar no fogo. Thomas. E ela pedia ajuda, às vezes, até que chegou um determinado momento, pedia ajuda, olha, tô sofrendo isso, sofrendo. Em vez de ter uma organização para proteger ela, alguém para ajudar, avisar antecipadamente, colocar um discernimento, um bom senso, deixaram ela no fogo. Até que, eventualmente, óbvio, uma paciente agrediu ela. Jogou coisa nela, empurrou ela. E aí, foi continuando a situação. Depois, pensa que, então acabou, ela foi procurar vocês. Não sei se foi por isso, mas ela continuou trabalhando. Né? E que às vezes a pessoa procura por um motivo, mas ela continua, né? Aí depois ela volta e fala assim, não aguento, foi aquilo. Não sei se foi por isso, mas ela continuou trabalhando. Trocaram ela de setor, ela ficou rapidamente em um setor tranquilo por um mês, e já trocaram ela para outro que tinha que atender cliente também. E esse atendimento, e nesse local ela não podia ir no banheiro, tomar café, água, nada. Ela não podia sair, tinha que ficar integralmente ali acompanhando um médico, como se fosse uma sala de exames, e era proibida de ir no banheiro, fazer coisa, beber água, fazer coisa básica. E além disso, tinha problema com o paciente por motivos de espera, só que nesse local da clínica, ela também era isolada. Então só estava ela e o médico, e os pacientes iam em cima dela. E nem todo médico era muito bacana com ela, até que chegou em determinado momento, outro paciente agrediu ela de novo. Remontou. Ou seja, era uma circunstância comum no ambiente laboral, e a empresa meio que deixou para a pessoa sozinha ali. Se virar. Ela não protegeu o funcionário, no caso. Uma coisa que eu deixei de falar, na situação anterior que ela foi agredida, ela reportou tudo à empresa. E aí a empresa mandou ela ir para o tratamento psicológico. E aí no tratamento psicológico deu que ela já estava com um dano psíquico em decorrência desse trabalho. acúmulo. E já estava relacionado ao trabalho.
mas ela continuou trabalhando, mudaram de posição, mudaram de posição, ou seja, ela já estava com dano decorrente do trabalho por essas circunstâncias. E iniciou um tratamento. Iniciou o tratamento, tudo mais. Quando aconteceu de novo, ela foi afastada do trabalho, porque entrou numa crise. Ia constantemente, como era uma clínica, ia constantemente fazer aferição de pressão, pressão alta, constantemente tomar remédio para poder lidar com essas circunstâncias, até que chegou em determinado momento foi afastada de benefício, porque não tinha mais condição dela continuar, porque nessa segunda circunstância de agressão de novo, ela reviveu tudo, além da nova agressão, obviamente, e foi afastada do trabalho para receber o valor do INSS. E aí renovou, o dano foi tão grande que teve que renovar, porque ainda não dava para ela voltar. E aí encerrou o período, né, que seria o benefício. do benefício, que seria para ela retornar ao trabalho. Bom, a gente está com essa demanda já protocolada, já inicial, e aí eu te pergunto, qual momento tu acha que essa pessoa, dentre esses, foi o que foi? Ela falou assim, olha, vim aqui por causa desse momento aqui, por causa disso. Cara, eu acho que foi pelo fato dela ficar encarregada de avisar que os funcionários, que as pessoas que foram fazer os exames não... Lá no início. Ela tem muitos áudios, assim, de paciente ofendendo ela, pesado, assim. Imagina, todo dia do trabalho, tu... Então, é um bom chute. Mas não foi. Segunda chance. Ela foi ofendida, mas não foi essa hora. Ela fez gelo. Eu vou logo dizer também que não foi por causa do gelo. Não, o gelo eu descartei. O gelo eu descartei porque faz muito tempo, deu de repente para ela tolerar aquilo ali. Ela foi até ali 2025 de trabalho. Mas então, se não foi isso, eu acho que foi a porrada que ela tomou da paciente. Também não foi. Não foi isso também? Conseguiu tolerar isso aí. Última chance. Última chance. Eu acho que... Eu vou dar um chute aqui, mas... na loucura. Foi porque ela não podia ir no banheiro. Também não foi esse, mas também é um bom chute. Tá? Na verdade, não tinha como, isso é uma pegadinha, não tinha como tu acertar, porque foi pelo acúmulo de todos. Tá? Por quê? Porque o dano está instalado já. Ela já tem uma repulsa em relação ao retorno. Então, na verdade, ela só procurou a gente no momento que ela se viu em pânico, porque ia ter que retornar para a situação. Foi esse o momento. Então, assim, de todas as circunstâncias que já teriam legitimado ela de procurar a gente, ela tem laudo, tem tudo, dos acompanhamentos. A pessoa que trata ela já tinha falado assim, olha, não dá, tem que sair. Ou seja, era por questão médica, por questão jurídica, e ela não saía. Mas aí, o que acontece? Um lado humano que as pessoas não têm noção. Ela poderia até agora tentar renovar o benefício. Só que isso aconteceu com a gente já algumas vezes, isso virou uma coisa bem... é um limbo que a justiça não percebe, mas que a gente acabou lidando com esse limbo constantemente. Que é um momento que... eu não sei se o INSS ia renovar o benefício dela. Talvez sim, já renovou uma vez, né? Ia ver a condição de renovar. Mas às vezes ele não renova porque ele considera que se está apto para trabalho. E ela se sente apta e ela quer trabalhar. Mas não voltar para o ambiente que ela estava. Exatamente. E nesse limbo não tem auxílio para isso. Porque o auxílio ou é inapto para o trabalho, que era a condição, já tive uma crise muito grande, ou está apto e pode voltar, só que não inapto para aquela circunstância, para aquele trabalho específico. E aí a pessoa volta, quer pedir demissão e não é bem isso, porque ela está saindo, porque o ambiente não se tornou saudável, o ambiente está grave. Pô, isso aqui a gente já falou de diversas circunstâncias. Tem circunstância que eu até nem falei aqui, que também foi grave, né, desse mesmo patamar, mas eu peguei as principais aqui para a gente analisar. Então, as pessoas não têm noção que às vezes isso extrapola demais e a pessoa foi altamente tolerante e é um impacto físico,
né? É psíquico, mas também dá um impacto físico de pânico, de tratamento, de medicamento, de tudo. E essa pessoa poderia, que muitos imaginam, né? Ah, vou ficar confortável, estou recebendo benefício. Mas o benefício também limita essa pessoa, porque ela quer ser útil, ela quer trabalhar. E ele também limita porque ela vai receber aquilo e acabou. Sim. E com experiência, com trabalho, a gente espera progredir na vida e na profissão, e não se manter naquele patamar. Então é uma circunstância nesse viés, né? Foi esse o momento que a gente foi acionado. E ela estava super preocupada, porque ela falou, se eu tiver que pisar lá, existem muitos mitos. E alguns mitos, eles chegam a ser até comuns de ouvir, mas é divertido pra gente que é da área, porque ele fala assim, e se eu precisar de prova, eu tenho que ir lá, entrar... Tu faz... Eu tenho que gravar escondidas as coisas. Eu falei, pô, tu já tem laudo, tu já tem diversas provas, vídeo, áudio dos pacientes, tem tudo. Né? Tu tem diversos pontos já documentados, tu não vai precisar nem de testemunha. Mas a pessoa estava com medo de procurar a gente, achando que a gente ia colocar de novo na situação, sim, atrás de prova. Eu falei, pelo amor de Deus, eu nunca vou te mandar de volta para esse trabalho, eu não tô maluco. E aí tem uma responsabilidade do advogado de ter esse cuidado. Imagina um advogado que fala assim, estou inseguro de pedir a tua saída e teus direitos, e tem a possibilidade dele pedir essa saída de direito, mas pedir que a pessoa continue lá, sim, até o resultado. Isso é um absurdo, porque a pessoa já está no limite do limite do limite. Então é a hora de proteger essa paciente e essa cliente. Sim. Então, essa foi a gota d'água dela. O dano já está tão instalado que ela já criou uma objeção absurda em retornar por conta do dano comprovado, né? E muito provavelmente o ambiente só iria se repetir em relação a isso. Então, assim, juridicamente, a gente deu o direito a ela de se afastar e pedir as verbas dela, vai pedir indenização por um período de estabilidade que ela tinha direito, vai pedir aviso, seguro, etc. Financeiramente, a ação dela acabou sendo bastante alta. Ela tem, diferente das outras ações que a gente trouxe para vocês até aqui, tem um valor de 50 mil de dano moral, que é a única coisa que é incerta, vamos dizer assim, porque o dano moral é certo, mas o arbitramento de quanto deve ser pago... Sim, não quer dizer que vai bater 50. 50, depende de muitas variáveis. Por exemplo, variável da capacidade econômica do empreendimento, variável de quanto ela recebia, porque infelizmente estão colocando isso na conta hoje em dia, mas, enfim, tem umas coisas técnicas que não valem muito a pena a gente discutir aqui, mas a gente tem esse arbitramento que vai se definir no processo. Mas fora isso, vamos dizer, vamos tirar esses 50 mil aí de fora do processo. O processo dela bateu quase 100 mil reais. Por conta desse período de estabilidade, por conta, sem contar o dano moral, por conta das verbas que ela tem direito em detrimento da doença que ela teve e a doença dela ter sido relacionada ao trabalho. Entendi. Então a doença dela não foi aconteceu e ela se afastou, ela foi relacionada ao trabalho por conta do ambiente de trabalho, comprovadamente. E aí ela tem uma estabilidade para receber, então tem um valor muito alto, que o hospital, porque às vezes ele pensa assim, não vou investir em organizar, não vou investir em botar uma pessoa junto com ela, porque é mais uma pessoa, um segurança. Pô, você tá sabendo que tem briga toda hora? Tem que ter pelo menos um segurança ali. Sim. Então, não vou investir nisso, mas agora vai pagar uma conta mais alta, e além de pagar a conta, ainda expôs alguém a um dano que às vezes as pessoas acham que o trabalho é assim. Porque eu, na primeira vez que eu trabalhei nessa circunstância de fazer coisas absurdas e ficar escutando ofensa, grito, etc., eu falei, tu trabalha assim. Era o primeiro daquele molde ali. Eu falei, meu Deus. Não quer dizer que toda vez que tiver um trabalho vai ser assim. A pessoa pode acabar criando circunstâncias nesse sentido, né? E foi isso que aconteceu com ela. A gente tem aí um impacto bem complicado falando de lado humano, e a gente precisa E aí as pessoas imaginam que as pessoas entram no processo por coisas levianas. Sim, por coisas levianas. Não é bem assim. Felizmente, ela veio aqui pra gente. A gente vai poder ajudar ela. É isso, vai dar certo. Esse foi mais um episódio do Gota d'Água. Gota d'Água. Foi um episódio interessante para a gente entender essas questões de dano psíquico e como as coisas acontecem, né? A gente acha uma coisinha, vai. E tem que ter e pequenas gerências, a gente percebe que isso aí são pequenas gerências. Que poderia evitar tudo isso. Sim. Um botão de segurança ali, alguém... Ela foi no dia da agressão, quem falou para ela ir para RH foi o chefe dos enfermeiros que apareceu lá, que é grande. Aí a mulher se acalmou. Entendi. Entendeu?
Mas, tipo assim, tu já não tá sabendo o que tá acontecendo recorrente. Prepara algo para proteger a tua equipe, É, etc. e não precisava nem aquele paciente estar lá, porque pode ser dado antecipadamente. Já limita a agressão física, pode ser a agressão só verbal. Ele vai falar pelo adiamento, né? Então, Sim. são muitas circunstâncias. Aí, pequenas gerências que evitam. Porque, detalhe, ela foi que veio com a gente. Quantos não vêm? Quantos não buscam? Ela disse que no setor que ela foi, que não podia beber água no banheiro, pediram demissão e avisaram para ela: estou pedindo demissão porque tu não pode nem ir no banheiro. E a pessoa pediu demissão, ela não procurou justiça nem ajuda. Sim. Deixou de procurar. E aí ela veio, não pelo banheiro, não pelas outras coisas, mas pelo dano e pela ter que voltar para casa.